Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 36. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como um arquiteto e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Teremos agora a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, e a leitura estará projetada porque é uma leitura na versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno,
porém os justos para a vida eterna. Amém. Podem sentar. Que a graça de Deus conosco esteja, nos animando, e que a sua sabedoria também nos acompanhe na mensagem de hoje. Quem fez o bem a Jesus? Os justos ou os injustos? Perguntinha boa, né? Uma boa pergunta essa. Outra pergunta para vocês, para nós. Qual a diferença entre ajudar alguém sem olhar a quem e ajudar alguém como se estivesse ajudando o próprio Jesus Cristo? Por que nós ajudamos com diferença as pessoas da comunidade e os de fora da comunidade? Não estou acusando. Pode ser que a gente faça isso. Primeiramente, precisamos saber a importância do bode expiatório. A importância do bode expiatório. Vocês sabem diferenciar os bodes dos carneiros, ovelhas e cabras? Sabem? Alguém sabe diferenciar? Mais ou menos? Eu também. Mas aí eu fui pesquisar para ajudar a gente. E os cordeiros e cabritos? Entre os caprinos, o bode é o macho, a cabra é a fêmea e o filhote é o cabrito. Bode, cabra e cabrito. Entre os ovinos, o macho é o carneiro, a fêmea é a ovelha e o cordeiro é o filhote. Então já deu para ter uma noção, né? Bode, cabra, cabrito. Carneiro, ovelha e cordeiro. Para sacrifícios de pacificação, escolhia-se o cordeiro, filhote de ovelha e carneiro. Eram ofertas de paz, gratidão e alegria, conforme Levítico 3:9. Para sacrifícios expiatórios, o cabrito, filhote de cabra e bode. Ofertas como penalidade, delitos cometidos para a purificação de pecados. Daí o termo bode expiatório. O bode que servia para sacrifícios de expiação, que era um sacrifício anual para levar os pecados do povo de Israel para longe, conforme Levítico 16, 21 a 22. Um bode era abandonado solitário no deserto. Um bode expiatório. O texto de Mateus 25, 31 a 46, que nós lemos agora, começa falando que chegará o dia do grande julgamento do Filho do Humano. É muito importante ter no coração o significado do reino do Filho da Humanidade. Não é o reino dos monstros, de feras e de bestas presentes no livro de Daniel, que vislumbra um reino em meio a monstros, e ele fala muito sobre isso. É o reino da humanidade, mas nós vamos dividir o texto aqui em duas partes. Mateus 25, 31 a 33 é a história do Filho da Humanidade que acolherá todas as nações, mesmo aquelas que tenham sido marginalizadas. Não é isso que está escrito? Você pegar também na linguagem de hoje, você vai ver que é o reino que vai acolher todas as nações. Não diz que vai acolher algumas nações ou aquelas nações. Todas as nações. E aqui eu já trago uma pergunta. Resgataríamos aqui os bodes abandonados? Lembra do bode expiatório? Foi abandonado no deserto sozinho, sem comida. O povo pegava um bode e meio que jogava os pecados para ele e deixava no deserto, sozinho, sem nada. A outra parte do texto de hoje é Mateus 25, 34 a 46. É a história de um rei que se mistura aos seus súditos sem ser reconhecido, para ter uma impressão real de qual percepção as pessoas têm da realidade. Você vê com calma essa história do rei que pergunta aos justos e aos injustos?
você vê que é um rei que se misturou no meio do povo. Ninguém fala, você é o rei. É uma história de um rei que vai incógnito, à paisana, sondando as pessoas. Há pessoas que são da comunidade, mas parece que são de fora. E há outras pessoas que são de fora da comunidade, mas agem como se estivessem dentro da comunidade. E há outros, a uns o rei diz, vocês estão dentro da comunidade, mas agem como se estivessem fora dela. E a outros, vocês estão fora da comunidade, mas agem como se estivessem dentro da comunidade. Talvez a gente perceba um pouco isso na nossa vida comunitária. Pessoas que estão dentro da comunidade, mas parece que estão fora, e pessoas que estão fora, mas parece que estão dentro. É um julgamento? Não sei. Em síntese, estar dentro da comunidade, ser membro, não lhe garante estar dentro da comunidade. Estar dentro da comunidade é outra coisa. O mesmo para quem está fora, que a depender de suas atitudes pode estar dentro da comunidade. E aí nós podemos citar aqui Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que fala que acredita em Deus, fala que acredita em Deus. O critério é o desafio de se pensar estando na fronteira. Existe uma fronteira entre tudo, né? Entre justos e injustos, entre o sacrifício de paz e o sacrifício expiatório, entre quem é da comunidade e quem não é. Existe uma fronteira. A fronteira é a misericórdia, e somente pode ser a misericórdia. Quaisquer posições opostas somente poderão entrar no critério do julgamento se colocarem na fronteira. É uma posição que nem é a posição original, nem é a posição que o outro ocupa. Para acabar até com essa história de eu e eles, né? Nós e os outros. Quem é de esquerda, quem é de direita, as polarizações. Não importa. Ir à fronteira, estar na fronteira é a misericórdia. Para exercer a misericórdia diante do cabrito ou do bode que foi abandonado, a ovelha sai de sua posição de ovelha protegida para um território aberto às hostilidades. E onde é realmente possível sentir com seu próprio ser o que é ser um bode expiatório. Vocês imaginam a dor de um bode ser abandonado no deserto, sem comida e com os pecados de todas as pessoas sobre ele? Quem é o bode expiatório que no Antigo Testamento era expulso para nós no Evangelho? Jesus Cristo. Mas a gente fala tanto do bode expiatório como algo que a gente não quer. Então, para a gente perceber como que na Bíblia a gente vai ler, a gente vai na Bíblia com os nossos preconceitos. A gente quer o sacrifício da paz. Não, do bode expiatório, que é de delitos, não. Isso pode deixar, leva as coisas ruins para longe de mim. Mas Jesus é o que levou as coisas ruins, né? Você quer ele longe de você, o bode expiatório? Então isso é uma das reflexões que aparecem para nós hoje. Então, ele é um marginalizado. Já houve o julgamento e os justos foram aprovados, não é? No texto do Evangelho diz que os justos foram aprovados e eles estarão na glória de Deus e os injustos vão arder no mar do inferno, resumidamente. E justo aqui não é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como Salmo 1. Então, mais outra lição para nós. A gente pode sim falar de justo e injusto, de joio e de trigo, de diferenças que a gente quiser. Mas quando a gente está com o Rei Jesus, a gente tem que entender o que é justo de verdade. Então, no Salmo 1,
A ideia de justo é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que é certinho, que segue tudo ali à risca. Aquele que não rompe com o que está acordado com a sociedade. Mas justo aqui é aquele como José. Vocês conhecem José? Pai de Jesus, esposo de Maria? Ele é o primeiro justo que aparece no Evangelho. Eu queria que alguém abrisse Mateus 1 e lesse o versículo 19. Mateus 1, 19. Já que a gente vai ler Mateus pela última vez hoje, né? A partir do próximo domingo é Lucas. Aliás, é Marcos. Não, a leitura agora é Mateus 1, 19. É que hoje encerra o ano A. José, com quem havia ia casar, era um homem que sempre fazia mulher do rei. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Se a gente continuar essa leitura, a gente vai ver mais coisas que vão ajudar a gente a perceber esse justo. Então, justo como José, que assume a esposa grávida de um filho que não é dele. Olhem aí. E valoriza a vida dela e da criança, as preservando da violência dos preceitos religiosos, da ganância pelo poder e todo tipo de hostilidade que se levantaram diante dele. O que aconteceu na história de Jesus? À frente? Matam várias crianças, né? Então José, que não é pai de Jesus, porque Jesus é filho do Espírito, né? José assume a criança, José está com Maria. Aqui é um exemplo de um homem que rompe com o patriarcalismo. E ó que ele tinha um contrato, ele ia desmanchar. Então esse é o justo, um exemplo muito bom de justo. Um homem raro, né? Na Bíblia. É a salvação de Jesus pela humanidade, antes de ser Ele o Salvador do mundo. Quem salva Jesus primeiro é a humanidade. Interessante, né? Lá o bode expiatório é expulso. Aqui a gente já vê algo, com a presença de Jesus, algo muda na sociedade, algo muda nas pessoas. E ela já tem desejo de salvar, desejo de garantir a vida. Então aqui, a ação humana que resgata Deus. O Evangelho se torna mais audível quando somos misericordiosos, assumindo a causa dos marginalizados de maneira solidária, e assumir uma forma radicalmente humana, isto é, a imagem e semelhança de Deus conforme o Espírito do Filho do Humano, justo como Jesus. José fez aquilo que Jesus irá fazer. José fez aquilo que o povo não fez antes, porque dividia. Até no sacrifício, tinha um sacrifício para o bem e um sacrifício para o mal. E o sacrifício para o mal é fazer o mal. Né? Eles matavam o animal para o bem e matavam o animal para o mal. E um segundo animal era levado para o deserto, porque o bode expiatório eram 2 bodes. O sangue era dado como oferta. E o outro, o bode era levado vivo para o deserto. Quem são essas pessoas? São da comunidade ou fora da comunidade? Quem são essas pessoas? Quem são os marginalizados? Quem são os bodes expiatórios da nossa sociedade? Por isso, Jesus chama de irmãos e irmãs os marginalizados, não necessariamente pertencentes à comunidade ou à minha comunidade. Tem uma passagem que Jesus diz assim, quando a família de sangue de Jesus chega e tenta o tirar de uma conversa, de um cenário de hostilidade, porque estavam envergonhados, porque Jesus era chamado de Beuzebu, filho de Beuzebu. E aí Jesus fala, a minha família, os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe, são esses aqui, esses outros.
os fora da comunidade, os marginalizados. Quem são os irmãos e irmãs de Jesus? Então isso está lá em Mateus 1, 46 a 50. São aqueles que estão presos por causa da justiça, são aqueles que estão presos por causa da ausência da justiça. E olha que interessante, você acha que o preso por causa da justiça sofre menos que o preso por causa da injustiça? Todos estão presos, os justos e os injustos. Não tem casa, não tem o que comer, são os que são perseguidos por causa da identidade de gênero e sexualidade que assumem. São corpos negros, femininos ou não, explorados e humilhados diabolicamente. São os órfãos por causa das guerras, cujo objetivo é eliminar povos inteiros para tomar posse de bacias de petróleo e bacias de água, aquíferos. Os nossos aquíferos, nossas reservas de água, são hoje objeto de guerra. E muita gente vai morrer por causa disso. Concluindo, Deus planejou um reino sem mazelas, bonito, sem pessoas famintas dormindo nas ruas, cujo rei caminha a paisana em meio ao povo para cuidar do povo. É a sabedoria do Provérbio 8 que nós lemos aqui, o diácono Felipe leu. A sabedoria que estava com Deus desde o início. O Evangelho quer finalmente nos revelar o Rei que está nas praças vendo idosos e crianças com saúde, alegria e projetos de vida sendo realizados. Um Rei que não está em um dos seus palácios investindo em novas estratégias de guerra para se tornar ainda mais poderoso, temido e distante do povo. O Rei do Universo não está procurando ser agradado, mas servir ao mundo com misericórdia e alegria, e por isso está no meio de nós para nos encontrarmos face a face, fora da comunidade, do conforto. É um encontro no conflito para se estabelecer a paz por meio da justiça promovida pela sabedoria. Se as pessoas lá no Antigo Testamento tivessem sabedoria, primeiro, elas não iam matar um animal. Segundo, elas não iam excluir um animal ou uma pessoa, como também faziam, até com os leprosos, para levar o mal para longe. A sabedoria não nos permite fazer isso. Por isso que Jesus vem para fazer o último sacrifício. Para o bode expiatório ser salvo. Para os excluídos, marginalizados serem incluídos. Então que possamos compreender e imitar a realeza de Cristo. Imitar a realeza de Cristo. Sendo missionários do Evangelho na fronteira. O lugar que não é neutro. A fronteira não é neutro. Mas também não é uma posição política de esquerda ou de direita. É uma posição de misericórdia, de ação de ruptura com o sistema de morte. Não é esquerda ou direita que vai acabar com o sistema de morte. É a misericórdia, diferente. É você estar na fronteira, num lugar onde você pode agir com misericórdia. Um agente político de salvação. Essa é a grande diferença da realeza de Cristo. Dentro e fora da comunidade, com misericórdia e alegria em servir e participar da graça de Deus. Que cada um e cada uma de nós possa ter não somente fé em Jesus, mas a mesma fé que Jesus teve. Amém.